Amém, aleluia, glória a Deus. Que a paz muito grande, bem grande, seja a sua porção e da sua casa em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo para estudar conosco o livro de Jonas. Esse 12º episódio é Deus o Controlador. Se algum grupo de pessoas, ou seja, uma organização familiar ou religiosa, grupos socioculturais ou mesmo organizações corporativas, assim por diante, se quiserem progredir ou atingir seus objetivos definidos, devem aprender a conviver, comunicar. Tem que se aprender a comunicar um com o outro com frequência. Devem aprender a perdoar ofensas, admitir, corrigir seus erros, que seja feito individualmente ou em grupos. Isso foi o que aconteceu entre Deus e Jonas. Havia um propósito maior, uma meta definida, que era a redenção de Nínive. Mas infelizmente Jonas não estava se dando bem, com Deus. Jonas recusou e as coisas não estavam mais indo bem com ele. E então Jonas teve que se reconciliar com Deus. O que Deus o colocou de volta a bordo, com a visão. No episódio anterior, aprendemos que quando Jonas seguiu seu próprio caminho, o Senhor usou algum método não ortodoxo, não comum, para colocar Jonas de volta nos trilhos. Uma coisa que verifiquei é que quando as coisas estão indo bem, temos a tendência de receber o crédito por isso. Mas quando as coisas não estão indo como esperamos, a tendência de começar a encontrar ou achar defeitos fora de nós mesmos. Culpamos o diabo na maioria das ocasiões. Às vezes nós colocamos culpas nos antepassados, ou mesmo sobre pessoas de quem não gosta. Pensamos que estas pessoas não gostam de nós, ou que nós não gostamos deles. Nós os culpamos pelos resultados ou pelas experiências negativas que temos. Embora isso possa ser verdade em alguns casos, mas não para todos os casos. Então, quem causou a Jonas todas essas dores foram os marinheiros a bordo que o atiraram ao mar. Poderia ter sido o pecado da desobediência, ou poderia ter sido o peixe que o engoliu, os homens que lançaram sorte e apontaram o dedo acusando Jonas, ou poderia ter sido o capitão de navio que veio acordar Jonas no fundo do navio, do seu sono profundo. Poderia aquele capitão dado ser o responsável. Quem exatamente a Bíblia disse que foi o responsável pelo afogamento de Jonas no mar e sendo engolido por peixe? E que lições podemos aprender disso para encontrar respostas para essas perguntas? Vamos aprender algumas lições com o capítulo 2 de Jonas, capítulo 2, verso 3. Jonas disse a Deus: Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me secavam por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Jonas capítulo 2, verso 3. A lição: nem o homem, nem o diabo foram os responsáveis. Era Deus que estava no controle completo de tudo o que ele estava passando e o que estava acontecendo. Lembra-se em Isaías capítulo 53, verso 10. A Bíblia diz que o Senhor Deus disse: Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados
e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Você se lembra também como com José, com seus irmãos, quando foi vendido como escravo. Ele passou por todas aquelas dores e sofrimentos. José disse: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O propósito era para ir adiante e salvar muita gente de não morrer. Isso é Gênesis capítulo 50, verso 20. Em Juízes capítulo 14, de versículo 1 a 4, se você ler, os pais de Sansão não gostavam da ideia de que ele se casou com uma mulher entre os filisteus. No versículo 4, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Meu ponto aqui é o seguinte: Deus, e não o diabo, está no controle do que seus filhos passam e do resultado final. O inimigo pode até aprontar algumas coisas, mas o Senhor vai fazer que tudo volta a ser o plano dele, ele que vence. Se você é filho de Deus, Deus tem uma maneira assim de fazer você alcançar o propósito dele, de Deus. Em conclusão, vamos nos voltar para Deus, para a nossa libertação de qualquer situação desagradável que estejamos passando e não gostamos. Toda a nossa vida e todo tempo lutando contra os homens ou o diabo. Você se lembra de um compositor de hino, tem um hino que nós costumamos a cantar, talvez você lembra, que disse: temos provações, tentações, há problemas por toda parte, nunca devemos desanimar, mas levar tudo ao Senhor em oração. Quer dizer, toda a Deus em oração. Quando a luta vem, não é para derrubar você. Se parece que está caindo, busca a Deus, agarra no Senhor, vitória virá. Vamos orar. Pai, nós vimos novamente diante do Senhor e pedimos que o Senhor possa intervir e reverter nossa situação. Tira-nos desses problemas, dessas lutas. Dá-nos a graça, ajuda-nos. Às vezes nós nos colocamos, Senhor, diante do problema nós mesmos. E daqueles que, às vezes, homens colocam para nós no nosso caminho, que foi homem que colocou. E aqueles que é o diabo mesmo, o nosso inimigo que colocou. Senhor, nós pedimos ajuda, socorro, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor que domina, que governa, que reina sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar nossos links e edificação com seus amigos, familiares, colegas e vizinhos. Que Deus abençoe.